Lembra quando a Apple realmente cuidava dos clientes, quando comprar seu produto significava uma experiência completa sem se preocupar em ter o adaptador ou carregador certo? Quando comprei meu primeiro iPod em 2005, lembro-me de ficar surpreso com a quantidade de itens inclusos. Com fones de ouvido que possuem capas de espuma macia opcionais para evitar machucados nos ouvidos durante sessões prolongadas de escuta. Era também um material menos escorregadio que o plástico, mantendo os fones bem firmes no lugar. As capas evitavam o entupimento, prolongando a vida útil dos fones de ouvido. Havia também um adaptador de plástico. A Apple incluiu isso caso você tivesse o dock do iPod. Adaptadores intercambiáveis permitiam acomodar perfeitamente cada modelo. Isso significava que ao comprar um novo iPod não seria necessário adquirir um novo dock. O adaptador de plástico também era compatível com o sistema de som iPod Hi-Fi da Apple, que já incluía todos os adaptadores de dock para iPod da época. Depois havia o cabo de carregamento e uma capa protetora. Na verdade, nem comprei capa para o meu iPod porque a manga já prevenia arranhões na mochila ou bolso. Hoje você pode estar impressionado com esses acessórios, mas na época era uma decepção. Revisão de 2005 afirma: dentro da caixa você encontrará o iPod e uma lamentável falta de acessórios. Isso porque o modelo de quarta geração anterior incluía não só um adaptador, mas o próprio dock. Além de um controle remoto para ajustar volume e reprodução musical rapidamente. Mas esses extras não se limitavam ao iPod. O iMac vinha com um controle remoto com fixação magnética para evitar perdas. O MacBook incluía um cabo de extensão para complementar o cabo de alimentação padrão de 2 metros. O iPhone original vinha com um pano de limpeza, dock de carregamento, adaptador de energia e fones de ouvido, itens não incluídos nos iPhones atuais. Na verdade, você receberá apenas um cabo de carregamento. Comprar esses acessórios que antes recebíamos gratuitamente custaria $100 a mais. Então, por que parece que a Apple não cuida mais de seus clientes? Bem, a resposta curta é porque eles não precisam. Hoje, a Apple é a maior empresa de tecnologia do mundo. Mas isso só ocorre há cerca de 14 anos. Durante 35 anos, a Apple era vista como uma pequena empresa de computadores que vendia produtos de nicho. Compare os 65% de participação de mercado do iPhone nos Estados Unidos da América hoje com os 7% do Mac nos anos 2000. A Apple alcançou uma posição tão dominante na indústria de tecnologia que pode começar a tomar decisões anticonsumidor que 20 anos atrás seriam impensáveis. Como incluir somente um cabo de energia com um celular de $1.000. Uma tendência que se espalhou pela indústria de smartphones, mas começou com a Apple em 2020. Naquele período, eles acumularam 138 milhões de usuários de iPhone nos Estados Unidos da América, representando 40% da população americana, e mais de 1 bilhão de usuários globalmente. O que significava que 1 em cada 8 pessoas na Terra tinha um iPhone. O sucesso da Apple foi ótimo, mas criou um problema inédito: encontrar novos clientes. Em 2015, as vendas de iPhone atingiram o pico de cerca de 233 milhões de unidades. Nos 3 anos seguintes, a Apple não alcançou novamente esse volume de vendas. Após uma década de vendas, ficou evidente que o iPhone havia saturado o mercado. Porém, a Apple continuava pressionada pelos acionistas para elevar a receita anualmente. Portanto, se não conseguissem vender mais iPhones, teriam que aumentar o preço deles. É por isso que, em 2018, a Apple anunciou que deixaria de relatar o número de unidades vendidas, alegando que era, citando, menos relevante para o desempenho geral da empresa e que o foco mudaria para a receita. E lembre-se, em 2018 foi quando o iPhone X estava sendo vendido, o primeiro modelo a ter um preço inicial de $1.000, que era 30% mais caro que o modelo de iPhone mais caro do ano anterior. Esse preço alto foi bastante chocante e gerou todo tipo de crítica online, com muitos prevendo que as vendas do iPhone iriam despencar, já que pagar tanto por um telefone parecia meio louco. Mas eles estavam errados. A Apple vendeu aproximadamente o mesmo número de iPhones em 2018 como em 2017, exceto que o iPhone X de preço mais alto significava muito mais receita, saltando quase 18% em um único ano e batendo o recorde anterior estabelecido em 2015. Isso mostrou à Apple que as pessoas comprariam iPhones independentemente de qualquer coisa. Isso nunca aconteceu com o Mac.
A Apple lançou vários computadores caros ao longo de sua história, como o Macintosh do 20º aniversário e o Power Mac G4 Cube, mas nunca venderam bem. Então, a Apple foi incentivada a manter os preços baixos enquanto entregava o máximo de valor. É por isso que o Mac nunca foi uma fonte séria de dinheiro. A receita ficou estagnada nos últimos 16 anos, enquanto o iPhone explodiu. Mas aumentar o preço foi apenas o começo. A Apple maximizou ainda mais a receita, reduzindo os custos. Lembra quando te falei sobre tudo que vinha com o iPhone original? Todas essas coisas custavam dinheiro para a Apple produzir e enviar. Mais acessórios incluídos implicam em uma caixa maior, ocupando mais espaço nos aviões de carga da China. Se a Apple reduzisse a caixa do iPhone pela metade, eles economizariam 50% nos custos de envio. O que, com base em números da Forbes, resultou em cerca de 25 centavos por iPhone. Isso pode parecer insignificante, mas com 200 milhões de unidades por ano, a Apple ganharia 50 milhões adicionais em lucro puro apenas reduzindo o tamanho da caixa do iPhone. Foi exatamente isso que fizeram com o iPhone 12 em 2020, quando removeram os fones de ouvido e o adaptador de energia. Isso significava que, se você estivesse atualizando de um iPhone 6S mais antigo, provavelmente não teria fones compatíveis com o iPhone 12, já que ele não tinha entrada para fones de ouvido. E o único acessório gratuito, o cabo de carregamento, provavelmente não funcionaria com seu adaptador de energia, pois usava USB-C em vez de USB-A. Isso gerou uma experiência de usuário frustrante. Imagine comprar um smartphone de $1.000 e perceber que você não pode usar seus fones de ouvido e carregador antigos. Mas a Apple aceitava esse inconveniente, pois forçava os clientes a gastar mais comprando acessórios compatíveis. Na verdade, o sucesso dos AirPods se deveu principalmente à Apple ter removido a entrada para fones do iPhone 7. Eles criaram um problema e venderam a solução. Vale ressaltar que a Apple incluiu adaptadores para fones de ouvido apenas nos iPhones 7, 8 e 10 durante 2 anos de modelos. Em média, os usuários atualizam a cada 3 a 4 anos. Muitas pessoas que precisavam do adaptador ao comprar o iPhone XS ou 11 não o receberam. Agora, é claro, você poderia comprá-lo separadamente por $9. Mas o ponto não era esse. O comediante Bill Burr contou uma vez que vivia perdendo o pequeno adaptador de fone de ouvido do seu iPhone. Ele ficou tão frustrado que comprou 10 iPhones em uma loja da Apple, apenas para garantir que sempre teria um por perto. E esse era o ponto. Mesmo quando incluídos gratuitamente, esses adaptadores introduziam atrito na experiência do usuário. Era necessário acompanhar, lembrar de trazê-lo consigo e, se tivesse vários fones de ouvido, trocar o adaptador entre eles. A Apple quer que você se sinta incomodado para motivá-lo a buscar uma solução mais conveniente. Tipo, eu não sei, comprar AirPods sem fio por $160. A Apple fez declarações oficiais sobre essas questões, muitas das quais têm certa validade. Em 2016, quando a entrada de fone de ouvido do iPhone 7 foi removida, disseram que era necessário para liberar espaço interno para novos recursos como o motor háptico. Em 2017, quando o iPhone X teve um preço inicial recorde de $1.000, eles disseram que era necessário para compensar componentes mais caros como o painel Organic Light Emitting Diode, sistema de câmera infravermelha e estrutura de aço inoxidável. Em 2020, eles alegaram remover os acessórios do iPhone por motivos ambientais, como reduzir o lixo eletrônico, as emissões de carbono e a mineração de minerais. Embora todas essas coisas sejam tecnicamente verdadeiras, não acredito que seja coincidência que todas essas decisões também acabem fazendo a Apple ganhar mais dinheiro. Mas a recente falta de cuidado com os clientes vai além dos acessórios, chegando aos próprios produtos. Pegue o Mac como exemplo. Houve um tempo em que praticamente todos os modelos tinham algum nível de acessibilidade interna. Meu MacBook de 2008 tinha uma tampa traseira que podia ser aberta sem ferramentas. Internamente, eu poderia trocar o disco rígido e a bateria. Com uma chave Phillips, eu removeria o restante da tampa traseira e atualizaria os módulos de RAM. Isso foi benéfico para os usuários por algumas razões. Primeiro, poderíamos trocar uma bateria descarregada por uma reserva carregada, em vez de parar para recarregar enquanto estamos em movimento. Quando a bateria ficava completamente degradada, podíamos substituí-la nós mesmos em vez de marcar uma consulta no Genius Bar ou enviar o computador para a Apple. Atualmente, as baterias do MacBook são coladas ao gabinete superior.
O que significa que você teria que pagar à Apple de 160 a 250 para substituí-la, comparado aos 129 dólares que custava uma bateria de MacBook em 2008. Mas esse era o preço da Apple. A bateria, o disco rígido e a RAM eram substituíveis pelo usuário, permitindo comprar esses componentes de outros fabricantes por uma fração do preço. Paguei uns 30 dólares por uma bateria nova de MacBook em 2011. Hoje, nada é substituível pelo usuário, então somos forçados a pagar os preços criminosamente inflacionados da Apple para RAM e armazenamento no momento da compra. Pode-se pensar que Steve Jobs nunca teria permitido isso, ou que houve mudança na filosofia da Apple quando Tim Cook assumiu como diretor executivo. Mas, sejamos honestos, esse sempre foi o plano da Apple. Em 2010, Jobs escreveu em um e-mail aos funcionários que a Apple precisava, cito, amarrar todos os produtos juntos para prender ainda mais os clientes no ecossistema da empresa. E essa é a chave. Quanto mais produtos e serviços da Apple usamos, menos provável é que mudemos de plataforma, o que dá à Apple a oportunidade de implementar práticas anticonsumidor para gerar receita adicional. Se essa conversa está te fazendo pensar em deixar o ecossistema da Apple, vale a pena considerar seriamente as alternativas. Porque concorrentes como Samsung e Google estão tentando fazer praticamente o mesmo. Criando seu próprio ecossistema de hardware com seus próprios serviços para obter as mesmas vantagens que a Apple. Hoje estamos em um dilema onde, se quisermos a experiência de usuário mais otimizada possível, todos os nossos produtos e serviços meio que têm que vir da mesma empresa. A Apple foi pioneira e ainda é a melhor nisso, então somos obrigados a lidar com sua ganância corporativa em troca de uma experiência tecnológica perfeita e confiável. Aqui é o Greg do Apple Explained. Obrigado por assistir até o fim e te vejo no próximo vídeo.